Graça e paz, galera. Tudo bem? A paz do Senhor. Mais um vídeo aqui do canal, mais uma mensagem incrível do coração de Deus para você. Então hoje vamos falar sobre uma mensagem que é mais uma mensagem de ânimo, que é mais uma mensagem para encorajar você. O tema da mensagem é: vai ficar tudo bem. Faz tanto tempo que eu não prego uma mensagem nesse sentido. Vocês podem ver, as minhas mensagens é mais uma mensagem de aprendizado, uma mensagem de exortação, um tema nesse sentido de aprendizado. Mas como a gente não vai aprender também com isso? Vai ficar tudo bem. A Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o começo delas. Você não é a sua fase atual, você não é a sua melhor fase, você não é definido por fases, você é definido por Jesus. Você é definido como filho, você é definido como alguém que tem promessas, não como alguém que tem dificuldades, não como alguém que está no seu pior momento e é definido só por aquilo, não. O mundo pode te definir por aquilo, mas quem você é de verdade não é a sua melhor fase, ou pior fase, ou atual fase, ou fase passada. As pessoas muitas vezes, elas marcam a gente, elas se lembram da gente pela nossa melhor fase ou pela nossa pior fase. Mas são só fases, o nome já diz fases. Ei, não permaneça onde você está. E não permaneça onde você estava. E vai ficar tudo bem. Eu vim trazer uma mensagem de ânimo para você. Eu vim te lembrar que o Senhor ainda continua te amando. Eu vim te lembrar que o Senhor ainda continua fazendo milagres. Eu vim te lembrar que o Senhor continua fazendo coisas novas. Vocês não percebem? A vontade do Senhor é perfeita, agradável, maravilhosa, é boa. Só que para você viver isso, você tem que aprender a confiar no Senhor. Eu não estou falando que você não vai ter dificuldades em Deus. Eu não estou falando que você não vai ter lutas, sim. Mas as vitórias só acontecem porque existem guerras. As vitórias só acontecem porque existem lutas. E os milagres só acontecem porque existem problemas. Simples. Milagres só acontecem se você tem problemas. Os milagres são uma resposta sobrenatural para algo natural da terra. Mas antes da gente começar essa mensagem, se aprofundar nesse tema, vamos fechar os nossos olhos, mas antes disso, eu peço para você curtir esse vídeo, para você mandar para todo mundo que você conhece. Se inscreve no canal, ative esse sininho, toda segunda, quarta e sexta, sem faltar. Às 9h30 da noite, tem um vídeo do coração de Deus para você. E caso você caiu nesse vídeo de paraquedas, você ainda não viu nenhuma outra mensagem desse canal, ou você nunca me viu, prazer, meu nome é Igor, eu tenho 19 anos, sou um pregador do Evangelho, e hoje vamos falar sobre algo, só lembrar, pois um pregador ele não tem a função de revelar algo novo, ele tem a função de lembrar a gente das coisas que a gente nunca deveria ter esquecido. O que está na Bíblia foi escrito há milhares de anos atrás. Você tem até revelado, nossa, isso é novo. Não, para você é novo, para Deus não é. Para você é desconhecido. Para Deus uau, é Ele, entende? Eu peço que você feche os seus olhos e convide alguém para assistir essa mensagem com você. Cara, sem distrações. Essa mensagem vai marcar a sua vida. Então se você está ouvindo essa mensagem, fazendo qualquer outra coisa, para. Vai ser uns minutos essenciais para não só dar um ânimo em você, pois ânimo passa, vontade passa, disciplina fica, motivação acaba. Então, eu vou falar coisas que estão na Bíblia, eu vou falar coisas que estão em Jesus, para você se lembrar que não são só palavras vazias, são palavras fundamentadas na palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por essa mensagem, ó Pai. Muito obrigado por o Senhor estar alcançando milhões de pessoas com essas mensagens. Muito obrigado por o Senhor estar tocando cada pessoa em cada canto da terra através desses vídeos, ó Pai. Eu declaro em nome do Senhor e eu já profetizo agradecendo. Obrigado por ninguém sair da mesma forma que entrou a ouvir essa mensagem.
ninguém vai ser da mesma forma que entrou. Pessoas serão tocadas por Cristo, pessoas serão tocadas por você. A liberdade pelo Senhor sobre a nossa vida, a liberdade para você fazer o que quiser, como quiser, somos teus, Jesus. Eis-nos aqui, Pai. Amém. Então essa mensagem rápida, lembrar, presta atenção, algo vai mudar a sua vida hoje. Então, como eu estava dizendo, né? O tema vai ficar tudo bem. Eu quero que você se lembre de uma coisa, que você reflita sobre isso. Não tem a ver com a sua performance atual, tem a ver com a performance final de Jesus. Como assim, Igor? A performance final de Jesus foi há 2000 anos atrás? Sim. Sim. Mas quando você se move pela sua performance, muitas vezes você vai fracassar. Mas quando você se lembra da performance final de Jesus, você vai ser vitorioso. Pois ele disse, eu venci o mundo. Ele não disse na segunda parte. Não tem um versículo após esse que diz. Não está na Bíblia, não diz vocês vão vencer também. Pois ele já venceu por nós. Simples assim. Só que você vai ter guerra sim. Só que você tem que acessar a vitória que Jesus já deu a você. Qual é essa vitória? A autoridade no nome de Jesus. Você não pede para as doenças saírem, você ordena que elas saiam. Você não pede para os principados, demônios ou potestades saírem, você ordena que eles saem. Você não fala coisas que você vê, você profetiza coisas que você quer ver. Você não precisa de uma unção profética. Eu falo em questão de ter uma unção de profeta em si, mas a unção profética, a unção de proferir coisas e coisas acontecerem, porque palavras têm poder. Foi com palavras que Deus fez tudo que há. Ele disse, haja luz e houve luz. Na Bíblia não fala, ele pensou e houve. Na Bíblia diz, ele falou. E quando ele também fala, quando ele faz o homem, ele fala, façamos a nossa imagem. Façamos a imagem de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos a nossa imagem. Então é para você ver. Na Bíblia, desde o começo, ele ensina um princípio para quem quer acessar uma vida boa. Eu tenho pensamentos de paz e não de morte para vocês. Eu tenho pensamentos de paz. Eu quero dar o fim que vocês desejam. Ele fala isso na palavra. Só que ele fala isso para alguém que também tem consciência de que o que ele está passando, o que você está passando, cara, eu não sei o seu nome, eu não sei em qual cidade você está, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que tem alguém que está passando por uma dificuldade na sua vida. Cara, não tenta firmar a sua força em você mesmo. Fixa o seu olhar em Jesus. Fixa a sua força em Jesus. Porque quando você perceber que tudo que você sonha em lutar, você já tem herança em Jesus. Jesus, ele já venceu por você. Você não precisa vencer algo que já foi vencido. Você só tem que acessar a sua herança. Evangelho não é sobre conquista, evangelho é sobre herança. Tudo que Deus ele queria para Jesus, hoje ele quer tudo o que ele queria para Jesus, ele quer para você. Pois com o sacrifício físico de Jesus, ele agora se tornou o primeiro de muitos. Somos todos filhos de Deus. Na verdade não, todos não. Isso é uma coisa que o mundo fala, né? Todos somos filhos de Deus. Na Bíblia não diz isso. Na Bíblia não diz isso. Todos somos criaturas de Deus. Filhos são aqueles que reconhecem Deus como Pai e que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador e se arrependem dos seus pecados e agora renunciam a algumas coisas. Filho é isso. E as promessas não são para simpatizantes da fé. Promessas são para filhos. O que é um simpatizante, Igor? Simpatizante é alguém que fala que crê, mas vive como se Deus não existisse. É que vai fazer qualquer coisa na sua vida e não pergunta para Deus primeiro. É que vai fazer qualquer coisa no seu trabalho e não coloca Deus em primeiro. Isso é um simpatizante da fé.
Ele só fala que crê, mas na verdade ele não é praticante daquilo. Então, no meu ver pela Bíblia, ele não crê em Cristo. Ele crê na ideia de um Criador, mas ele não crê no Criador. Sabe? Há uma diferença nisso. Você crê numa ideia, você crê numa religião, mas Deus não é religião. Jesus, ele não era religioso. Vocês lêem na Bíblia, Jesus não falou, você vai ser católico, você vai ser evangélico, você vai ter isso aqui, isso aqui. Não, a religião veio do homem. A religião não veio de Jesus. Nas cartas de Paulo, ele fala sobre igrejas. Mas lá não fala igreja católica, igreja evangélica. Lá fala igreja, corpo, a noiva de Cristo. Então, entendam, religião não salva ninguém. Mas eu falo com vocês, não importa de qual religião que você seja. Leia a palavra. Leia a palavra. Porque tem muitas coisas que os seus líderes vão falar para você fazer que nem está na Bíblia. Você tem que crer na palavra. Você não precisa acreditar em pessoas cegamente. Você tem que acreditar em Deus cegamente. Pois se você ler a palavra, você vai entender. Igor, é complicado, cara. Eu ler aquilo, eu não entendo. Tem várias traduções que você vai ler e vai ser melhor para você. Você vai entender melhor. Mas a Bíblia é o seguinte, você não vai ler de primeira e vai entender. Muito difícil. Você vai ler constantemente, vai lendo as histórias, cara. Se imagina dentro da história, se questiona, como é que isso aconteceu nisso aqui, qual época que foi? Pesquisa, porque Jesus ele vai trabalhar isso em você. Ele vai ver que você está interessado em ler, porque a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é o próprio Deus. Por isso que fala, né? O verbo vivo. Jesus, ele é o verbo vivo. Jesus é Deus. Quem não sabe? Jesus é Deus. Porque Deus é um com seu Filho. Porque na Bíblia fala, nas cartas de Paulo, Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Então Jesus é Deus. São três, certo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é só um. Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Se você ficar com dúvida nisso, você vai ler a palavra, você pode estudar sobre isso. Mas para alguém que não sabe, eu também antes, eu fiquei meio assim, mas como é que Jesus é Deus? Mas quando eu fui ler na palavra, Deus foi falando comigo, eu fui entendendo essa questão. Então, cara, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você não precisa olhar para si e achar em você as respostas. Você não tem as respostas. Olha para Deus, você vai achar cada uma das suas respostas. Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, mas eu, todavia, não me esquecerei de você. Assim diz o Senhor. Ele ama aqueles que o amam. Ele protege aqueles que o honram. Ele guarda aqueles que o adoram. Cara, Jesus, ele te ama, sabe? Ele é seu melhor amigo, mas ele também é um pai que ele vai puxar a sua orelha quando você estiver errado. E o mais incrível disso tudo é que você vai começar a ter uma comunhão com Deus e você vai entender que as suas lutas você tem com quem compartilhar. Às vezes você é casado, você ou está namorando ou não, e você tem aquele seu amigo que você conta as coisas, mas contar é diferente de dividir fardo. Contar é diferente de dividir tudo, sabe? Dividir os problemas. Você pode até dividir seu problema, mas por dentro não tem como você dividir, tem como você desabafar. Desabafar ajuda, mas dividir a tensão, dividir a dor, cara, é só com Jesus que você vai dividir tudo isso. Ele transforma o seu fardo em um fardo suave. Cara, Jesus ele não quer um relacionamento abusivo com você, de quando você tá bem, Jesus conversa com você. Jesus não quer um relacionamento de só para você amar ele e você não ser amado, não.
Jesus, ele quer um relacionamento de verdade com você. Jesus, ele se importa com você. Jesus não está preocupado com como as coisas estão. Jesus está preocupado em como você está. Porque como você está vai definir como as coisas estão. Cara, você pode perceber. Se tem uma pessoa que só fala em milagre, ela vive só milagre. Se tem uma pessoa que só fala em problema, sabe a vida dela só problema, só problema, só problema. Aí, mas o problema é real, mas você agora se move pela uma realidade sobrenatural. Você vê a situação, você se posiciona para a situação melhorar. Mas antes, você está ajoelhado pedindo direcionamento a Deus. Você está declarando. Um dos princípios da fé para mim é falar o que Deus fala e pensar o que Deus pensa. Quando você vê uma doença, o que Deus pensa? Ele pensa a cura. Quando você vê uma falta de uma provisão, cara, ele pavimentou as ruas do céu com ouro. Ele é o provedor, ele é a própria prosperidade. E quando eu falo que ele é a própria prosperidade, eu não falo em forma monetária, pois o dinheiro acaba, o dinheiro é só para esse mundo. Nos céus não vamos nos preocupar com isso. A prosperidade de Deus tem a ver com paz interior, tem a ver com quem, porque quem sabe quem é, cara, quem sabe quem é, ele não perde o tempo querendo ser ninguém além de si mesmo. Quem não sabe quem é, fica a vida toda conquista carro, conquista casa, conquista o dinheiro que for, mas sente um vazio em si mesmo que não vai ser preenchido por nenhum dinheiro do mundo. Existe um vazio no homem do tamanho de Deus. Só para ser preenchido com Deus, pois um sucesso sem propósito nunca foi um sucesso de verdade. Sucesso. Amém? Trouxe a palavra de ano para vocês. Creio que não foi aquela palavra, não, vai ficar tudo bem. Mas eu falei o que Deus quis que eu falasse. Amém? Com certeza essa mensagem mudou vidas. Está mudando. Escreve aqui nos comentários de qual cidade você é, para que eu possa orar por você e por toda a sua família. Um abraço. Vamos orar para finalizar essa mensagem. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa mensagem incrível, Pai. Muito obrigado pelo Senhor estar falando em nossos corações. Muito obrigado pelo que o Senhor fez essa noite, Jesus. Oh, Espírito de Deus, Tu és maravilhoso e grandioso, Pai. Obrigado por essa mensagem, Jesus. Obrigado pela vida dessas pessoas que estão assistindo hoje, que vão assistir amanhã ou depois, Senhor. Oh, Pai, obrigado pelo Senhor se fazer presente em nosso meio. Obrigado por você ser quem é, Jesus. Obrigado pelo seu sacrifício. Obrigado por você nos amar. Um abraço. Fica com Deus. Deus te ama muito. Eu amo a sua vida também. Fui. Ei, deixei 2 vídeos para você aqui no final. Maratona os vídeos do canal. Você já maratonou Netflix. Série. Maratona esses vídeos. A Netflix não vai mudar a sua vida, mas a palavra de Deus vai. Um abraço. Fui. Fala galera, tudo bem? Passando aqui no finalzinho do vídeo para indicar 2 vídeos extraordinários que mudaram a minha vida e com certeza vão mudar a de você também. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá? Se inscreve no canal aí, tamo junto, um abraço.